Para emagrecimento, qual é a melhor intensidade de treinamento? Fazer treinos em intensidade moderada ou fazer treinos em intensidade vigorosa? Essa é uma das perguntas que eu mais recebi na última semana e neste vídeo eu vou te explicar qual é a melhor intensidade para você prescrever o treino de emagrecimento para os seus alunos. E se você não está inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho de notificação, assim o YouTube avisa você quando eu colocar um novo vídeo aqui. A primeira coisa que a gente precisa imaginar é que a intensidade de treinamento ela está ligada a um método de treinamento. E o que é método de treinamento? Método de treinamento, galera, nada mais é da forma como você vai aplicar na prática um determinado tipo de exercício, uma determinada modalidade de exercício. Então, para ficar mais fácil entender, vamos pensar no treinamento cardiorrespiratório, beleza? Num outro vídeo eu falo sobre os treinos resistidos, mas vamos pensar exclusivamente no treinamento cardiorrespiratório. Então, vamos imaginar quais são as modalidades mais comuns para você fazer um treino cardiorrespiratório. Bom, existe a esteira, na esteira você pode caminhar ou correr, existe a bicicleta ergométrica, existe o transporte, existe o simulador de escada, existe os treinos com peso corporal, por exemplo. Tudo isso são exemplos de modalidades ou de exercícios que você pode fazer para o treinamento cardiorrespiratório. Agora a pergunta é, vamos imaginar que você vai pegar a esteira ou a bicicleta, por exemplo. Como que a gente aplica isso na prática? Bom, o seu aluno pode correr na esteira usando o método A de treino cardiorrespiratório, o método B ou o método C. O seu aluno pode pedalar na bicicleta ergométrica usando o método A, o método B, o método C, o método D de treinamento. Portanto, quando a gente pensa na intensidade, qual é a melhor intensidade do treinamento, nós temos que pensar que esta intensidade ela vai ser linkada, ela vai ser unida com um determinado método de treinamento. Existem métodos de treinamento cardiorrespiratório que você vai fazer, por exemplo, a aula inteira dentro de uma zona de treinamento ou dentro de uma intensidade moderada. Existem métodos de treinamento que você vai fazer a aula dentro de uma zona vigorosa ou até a zona leve. Então esse é o primeiro aspecto. Qual que é o segundo aspecto? É que quando você trabalha com um método de treinamento, o método de treinamento ele é importante para determinar três variáveis importantes que estão diretamente ligados com o emagrecimento. Que primeiro é o volume de treino. O que é volume? Volume é quantidade de treino. Por exemplo, quantos minutos na sessão você treina? Então a pessoa que treina 50 minutos tem um volume maior comparado à pessoa que treina por 30 minutos. Volume é distância percorrida. Uma pessoa que treina na bicicleta ergométrica e faz, por exemplo, 5 km tem um volume maior de treino do que quem treina na bicicleta e faz, por exemplo, 2 km. Então, o primeiro aspecto é que o método, dependendo do método que você vai escolher para treinar, esse treino vai ser com maior volume ou com menor volume, beleza? Segundo aspecto é que o método determina qual é a intensidade de treino. Existem métodos que você pode aplicar no treino cardiorrespiratório para emagrecimento que são métodos que vão trabalhar numa intensidade leve a moderada. Existem métodos que você vai trabalhar numa intensidade vigorosa. E aí, em geral, a relação é a seguinte: toda vez que você trabalhar na intensidade leve ou moderada, o volume de treino tem que ser alto. Toda vez que você trabalhar numa intensidade mais vigorosa, mais intensa, o volume de treino não precisa ser muito elevado. Então, a intensidade se relaciona com o método, mas também a intensidade vai determinar o volume de treino. Então, eu posso emagrecer um gordinho treinando intensidade leve a moderada, porém o volume tem que ser alto. Ou eu posso emagrecer um gordinho treinando com volume baixo, só que com volume baixo a intensidade vai ter que obrigatoriamente ser alta. E a terceira variável que o método determina é a tal da densidade de treinamento. Grifa esse nome aí, ó. Densidade de treinamento. O que é densidade de treinamento? É a relação entre... Imagina o seguinte, imagina que você tem uma sessão, por exemplo, de 30 minutos de treino cardio que você vai usar um método aí específico, beleza? Desses 30 minutos, quanto tempo desses 30 minutos o aluno fica em esforço
e quanto tempo ele fica em recuperação. Essa relação tempo de esforço e tempo de recuperação dentro do tempo total da sessão de treino é o que a gente chama de densidade do treino. Então a densidade de treino ela pode ser baixa ou ela pode ser elevada. O que seria uma densidade baixa? Por exemplo, desses 30 minutos o aluno fica a maior parte do tempo em recuperação e a menor parte do tempo em esforço. O que seria uma densidade alta? Nesses 30 minutos, a maior parte do tempo o aluno fica em esforço e a menor parte do tempo o aluno fica em recuperação. Então, o método de treinamento, ele vai determinar qual é o volume de treino que você vai aplicar, qual é a intensidade de treino que o aluno vai ter que se esforçar e qual é a densidade do treino. Então, por que isso é importante? Porque isso tudo determina como você vai prescrever diferentes métodos de treino para atender diferentes perfis de clientes. Por exemplo, na vida real, galera, não estou falando de artigo científico, estou falando da vida real. Na vida real, você tem alunos que vão gostar de fazer treinos curtos. Então, vão gostar ou vão precisar fazer treinos de 15, 20, 30 minutos. O aluno não tem uma hora para ficar treinando. Por outro lado, você vai ter alunos que vão gostar de ficar uma hora treinando. Ou você vai ter alunos que não gostam de treinar em alta intensidade e preferem treinar numa intensidade um pouquinho mais moderada. E em outros casos você vai ter aluno que ele não gosta desse negócio de ficar uma hora treinando em intensidade moderada. Ele gosta de treino intenso e gosta de fazer um treino rápido. Então isso vai te ajudar a atender diferentes perfis de clientes. Então eu quero te mostrar agora na prática como que a gente usa tudo isso daqui dentro dos métodos de treinamento cardiorrespiratório. Mas antes disso, eu tenho um convite especial para você que me acompanha aqui no YouTube. No próximo domingo, dia 28 de abril de 2024, às 9 horas da manhã, eu vou fazer um curso online gratuito para te ensinar como avaliar e prescrever treinos individualizados dos seus alunos. E nesse curso gratuito, eu vou te dar vários exemplos de protocolos individualizados de treinamento que você pode aplicar nos seus alunos que desejam emagrecimento. O curso ele é online, ele é ao vivo, é gratuito, mas o número de vagas é limitado. Então, se você quer aprender mais detalhes sobre esse tema, clica agora no link que está aqui na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição. É gratuito e eu te espero domingo às 9 horas da manhã. Combinado? Então vamos lá. Então eu preparei um gráfico aqui para a gente entender um pouquinho melhor a importância do método de treinamento. Então vamos imaginar que aqui nós temos uma sessão de treinamento que pode durar até 60 minutos, beleza? Então aqui é o tempo 0, aqui seria o tempo 60, então ela pode durar até 60 minutos. E nesse eixo do gráfico nós temos a intensidade do treinamento. Então aqui em rosa eu tenho o estado de repouso, aqui em laranja é 100%, que seria o máximo, e entre o repouso e o 100%, o que você tem? Você tem diferentes níveis de intensidade de esforço. Então, por exemplo, você tem o nível leve, você tem o nível moderado, você tem o nível vigoroso e você tem o nível de 100%, que seria, obviamente, o nível máximo de esforço que o aluno consegue fazer. Então, olha que interessante. Quando a gente fala em métodos de treinamento cardiorrespiratório para emagrecimento, você tem basicamente dois grandes grupos de métodos e cada um desses grupos tem diferentes subtipos de métodos que você pode aplicar. Então existem os famosos métodos contínuos de treinamento e os famosos métodos intervalados de treinamento. Então o que é método contínuo? Método contínuo significa o seguinte, galera, que durante todo o tempo da aula, desconsiderando aquecimento, desconsiderando volta calma, a intensidade de esforço será feita prioritariamente na intensidade moderada. Então, olha que interessante. Dentro do que é a intensidade moderada, eu posso, durante o período de tempo que eu vou trabalhar dentro da intensidade moderada. Dentro dessa intensidade moderada, eu posso usar o famoso método contínuo chamado de constante, que é quando durante todo o tempo da aula você treina sempre na mesma intensidade, por isso que é chamado de constante. Eu posso treinar num método contínuo chamado, por exemplo, crescente-decrescente, que é o seguinte:
Na primeira parte da aula, o objetivo é aumentar a intensidade de treino de forma progressiva e na segunda metade da aula, o objetivo é diminuir a intensidade progressiva do treino, mas sempre dentro da faixa que é moderado. Então, método contínuo de treino, eu poderia fazer o contrário, eu poderia fazer assim, ó. Na primeira metade da aula, começar numa intensidade maior, dentro da faixa moderada, até a metade da aula diminuir a intensidade, chegando próxima à fase leve, né, intensidade leve, e na segunda metade da aula aumentar a intensidade e terminar a aula numa intensidade um pouquinho maior, porém sempre dentro daquilo que é moderado. Então, método contínuo, a intensidade de treino, independente da variação do método que você use, é sempre dentro da faixa moderada. Por isso que o método contínuo, ele é caracterizado como um método de alto volume de treino. Então o pessoal fala assim, treino aeróbico não emagrece, engorda. Claro, para o treino aeróbico, você está dizendo treino cardiorrespiratório usando o método contínuo, o volume tem que ser alto. Então não é fazer 20 minutos nesse método, não será fazer 30 minutos que vai ajudar o cara a emagrecer. Nesse método você tem que fazer pelo menos 45, 50 minutos por sessão nessa intensidade para emagrecer. Então o cara aplica esse método durante 20, 30 minutos no aluno, aí o aluno não emagrece, ele fala que o treino aeróbico engorda. Você quer ver? Pega um corredor de 10 km, que corre aí praticamente todos os dias, o cara é um palito e ele corre em qual método? Ele corre em método intervalado de alta intensidade? Ou ele corre no método contínuo? Ele corre no método contínuo, porque a corrida é constante. O cara não fica acelerando e diminuindo, acelerando e diminuindo. Não, o cara corre constante. E se esse cara deixar de treinar, sabe o que vai acontecer? Ele vai engordar. Então, toda vez que você usar método contínuo, o volume tem que ser alto na sessão, em geral mais de 45 minutos. E o que é método intervalado, em especial, né, os métodos intervalados de alta intensidade? É quando você destina um período de tempo, né, de esforço, de alta intensidade, então no vigoroso, com um período de recuperação, que pode ser na intensidade leve ou pode ser parado no repouso. Então você tem, por exemplo, 1 minuto na intensidade vigorosa, e você tem, por exemplo, 1 minuto na intensidade leve. Ou você tem 2 minutos na intensidade vigorosa com 2 minutos parado. Então, o método intervalado significa que você vai intervalar, você vai intercalar momentos de alta intensidade com momentos de recuperação, que pode ser na intensidade leve ou pode ser efetivamente parado. Então, esses ambos métodos de treinamento, eles têm resultados expressivos no emagrecimento. E aqui tem um detalhe importante. Toda vez que você optar por usar na prescrição um método intervalado de alta intensidade, para o emagrecimento, o volume não precisa ser elevado. Então, em geral, protocolos de treinos intervalados de 15, 20, 25, 30 minutos vão produzir efeitos importantes e expressivos no emagrecimento. Então, é uma regra para você não esquecer. Toda vez que você usar método contínuo, em intensidade moderada, o volume tem que ser alto. Toda vez que você usar protocolos de método intervalado de alta intensidade, o volume pode ser baixo. Existem diferentes e vários estudos na literatura internacional comparando o HIIT com o método contínuo, constante de intensidade moderada e mostrando que o efeito no emagrecimento ele é o mesmo. A única questão é a seguinte: como que você, personal trainer, descobre para cada um dos seus alunos qual é a intensidade leve, qual é a intensidade moderada, qual é a intensidade vigorosa? Porque se você não souber isso, não vai adiantar de nada você colocar em prática os métodos, porque provavelmente você vai colocar na zona de intensidade errada. E aí o resultado no emagrecimento também vai ser pouco expressivo. Então, como que você descobre isso? Na aula do próximo domingo, dia 28 de abril, às 9 horas da manhã, eu vou mostrar para você como que você pode descobrir de forma individual, para cada aluno seu, o que é intensidade leve, o que é intensidade moderada, o que é intensidade vigorosa. Afinal de contas, o que é intensidade vigorosa para mim não é intensidade vigorosa para você. Cada pessoa vai ter uma determinada intensidade que vai definir o que é leve, o que é moderado, o que é vigoroso. Quer aprender a fazer isso na prática?
Clica agora no link que está na descrição desse vídeo, faça a sua inscrição nesse curso do próximo domingo, que vai ser gratuito, somente ao vivo, e tem poucas vagas, galera. As vagas são limitadas, vai acabar, então se você quer participar, garanta agora a sua vaga, beleza? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe, coloque as suas perguntas sobre esse tema aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode se transformar em um novo vídeo aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.